Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackbird, hoje dia 1º de agosto e as taxas de juros caíram. Tá? Basicamente elas caíram na maior magnitude do que a gente esperava, dentro de uma faixa aceitável. Então o Banco Central Brasileiro cortou a taxa de juros em meio ponto percentual para 6%. Agora a Selic passa a ser, a meta da Selic passa a ser 6%, enquanto nos Estados Unidos foi um corte de 0,25 nas bandas do Federal Reserve que ele usa para os Fed Funds. Isso significa, e primeiro vamos comentar um pouco do que aconteceu no mercado ontem. Boa parte dos investidores ficaram muito confusos. Às 3 horas da tarde, quando o Federal Reserve anunciou que ia ter um corte em taxa de juros, após o anúncio houve uma entrevista, né, um bate-bola ali com o Powell, e o que ficou complicado para o mercado, e porque o mercado americano começou a cair, inclusive a gente viu uma aceleração de queda aqui dentro de Brasil, na Bolsa principalmente. Por quê? Porque a mensagem que foi transmitida pelo Federal Reserve queria dizer que esse era um corte pontual de meio de ciclo na taxa de juros americana, e não necessariamente que era um novo ciclo de corte de juros. Lembrando, essa é a primeira vez que os juros vêm sendo cortados desde 2008. Então, se esperava que fosse um novo ciclo, né, um novo momento, e não simplesmente um ajuste, né, no momento vivido pela economia americana. Então esse sinal deixou o mercado inseguro, mudou um pouco a perspectiva dos operadores de mercado, fez com que os ativos de risco tivessem uma queda. Isso naturalmente respingou para os emergentes. Agora, a decisão de queda de taxa de juros pelo Banco Central Brasileiro levou a crer que, por ter sido o máximo da banda que a gente esperava, era entre 0,25% e 0,5%, por ser o máximo da banda, aquelas projeções que anteriormente diziam que os cortes poderiam ser mais fortes, então, em Brasil, e a gente poderia ter 5,75 ou até 5,5% de Selic no final do ano, começam a ficar bem mais reais. Então, a expectativa que a gente pode ter para Brasil para o final do ano, sim, 5,5 é um número que faz sentido para as próximas reuniões e cortes, naturalmente observando o desenvolvimento de inflação e da economia brasileira. Então, materialmente, aqueles investimentos que vinham trazendo rentabilidade através de juros, né, aplicações hiperconservadoras, traduzindo que a Selic seria um indicador de retorno, já não são mais o mesmo nível de retorno que a gente vai esperar daqui para frente. E principalmente com os próximos cortes, a gente não está diminuindo a inflação. A inflação sim está baixa, mas isso não está representando corte. O corte está sendo no juro real. Quer dizer, o investidor que está alocado de forma conservadora, basicamente em DI, em CDI, referenciados, ele não vai ter o nível de retorno real que ele tinha antes. Por isso a importância de se trabalhar à frente de alocação. Tá? Nos resultados, o que a gente espera hoje pelo lado das empresas? Tá? Petrobras divulga resultado hoje, depois do fechamento do pregão, expectativa de lucro na casa de 22 bilhões de reais. Tá? A venda da TAG deve compensar aí as perdas que a companhia pode ter tido, tanto na parte de produção, que foi menor que inicialmente se esperava, quanto na venda dos insumos dos derivados do petróleo. Ou seja, expectativa de resultado positivo, muito por uma contraprestação da venda de ativos, compensando aí uma parte da produção de Petrobras. E aí o volume produzido por Vale também, expectativa que seja menor, aí, os resultados de Vale sejam menores do que inicialmente previstos. Lembrando que Brumadinho também impactou muito esse efeito produtivo de Vale do Rio Doce. Então a gente espera sim uma produção menor, ainda que então resultados mais fracos, só que continua com um viés positivo para Vale. O preço do minério continua muito forte também por essa queda de oferta, mas ainda assim a gente enxerga um potencial dentro das blue chips, né, dentro dos vieses mais conservadores, um potencial interessante para Vale. Mas Petrobras sendo também um dos carros-chefes aí para a retomada de ciclo, um processo de desinvestimento na companhia, muito positivo aí o cenário também para Petrobras,
para o investidor, principalmente de médio e longo prazo, tá bom? Pessoal, acho que o foco foi hoje essas decisões. A gente espera reação positiva do mercado agora de manhã, principalmente depois do Banco Central brasileiro ter trazido as taxas de juros para os patamares mais baixos da banda que a gente esperava. Então, expectativa positiva para o mercado hoje, para ativos de risco e principalmente ficar atento à carta do Copom dizendo um pouquinho sobre taxa de juros, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Um abraço a todos, um bom dia. Tchau, tchau.